Análise da parábola fantástica do Filho Pródigo, originalmente composta por Jesus Cristo. Lucas 15, de 11 a 32. A chamada parábola do Filho Pródigo é uma dessas peças raras de literatura que funcionam simultaneamente como teologia, psicologia, sociologia, economia doméstica e crítica cultural. Jesus não está contando uma historinha edificante. Ele está desmontando um sistema inteiro de valores, com precisão cirúrgica e um toque de poesia devastadora. Vou caminhar pelo texto como quem observa um vale do alto. Primeiro o panorama, depois os detalhes, e então as implicações práticas, inclusive financeiras, porque o texto fala sim de dinheiro, patrimônio, risco, perda e restauração. 1. O contexto maior. Por que Jesus contou essa parábola? Lucas 15 começa com um problema social e religioso. Os publicanos e pecadores se aproximavam para ouvir Jesus. Fariseus e escribas murmuram. O escândalo não é moral, é relacional. Jesus come com quem não deveria comer. As 3 parábolas do capítulo, ovelha perdida, dracma perdida e filho perdida, escalam em valor. 1 de 100, 1 de 10, 1 de 2. O clímax não é o filho mais novo. É o mais velho. Jesus está falando com 2 públicos ao mesmo tempo. Os perdidos assumidos, os justos ressentidos. 2. O choque cultural inicial. Pai, dá-me a parte dos bens. No judaísmo do século I, isso é brutal. Pedir a herança com o pai vivo equivale a dizer, para mim, o Senhor já morreu. Segundo a lei judaica, o primogênito recebia 2/3, o mais novo, 1/3. O pai tinha todo o direito legal e moral de expulsar o filho. Em alguns vilarejos, existia até um ritual chamado quesaza, em que o filho que envergonhava a família era publicamente cortado da comunidade. Mas o pai faz o impensável, ele reparte os bens. Aqui já aparece um traço central do caráter de Deus segundo Jesus. Deus respeita perigosamente a liberdade humana. 3. A dimensão financeira. Gestão, risco e irresponsabilidade. O texto diz que o filho reuniu tudo, partiu para uma terra distante, dissipou seus bens vivendo dissolutamente. Financeiramente, é um manual de autossabotagem. Liquidez imediata sem maturidade. Ausência total de planejamento. Consumo sem produção. Vida baseada em fluxo, não em patrimônio. Quando o dinheiro acaba, os amigos evaporam. A crise revela a verdade das relações. Jesus mostra algo que gestores financeiros sabem bem. Dinheiro não cria caráter, apenas o revela. 4. O fundo do poço. Porcos, fome e identidade. Aqui o texto fica brutal para um judeu. Porcos são animais impuros. Cuidar de porcos já é humilhante. Desejar comer a comida dos porcos é a aniquilação simbólica total. Ele não sente apenas fome física. Ele perdeu status, identidade, dignidade, pertencimento. A frase-chave, caindo em si. Arrependimento bíblico não começa com culpa, mas com clareza. 5. O retorno. Estratégia, não sentimentalismo. O filho ensaia um discurso. Ele tem um plano. Não pede restauração plena, pede sobrevivência. Isso é importante. O arrependimento dele é imperfeito, misturado com necessidade. Mesmo assim, é suficiente para voltar. Deus não exige arrependimento teologicamente sofisticado para acolher. Ele responde a um movimento em direção à casa. 6. O pai que corre. Escândalo público. Homens idosos, dignos, proprietários de terras não corriam em público. Correr exigia levantar a túnica, expondo as pernas, algo vergonhoso. O pai vê de longe, corre, abraça, beija. Ele interrompe o discurso do filho. O arrependimento não é negociado, é acolhido. As 3 ordens: melhor roupa, restauração da honra, anel, autoridade e filiação, sandálias. Não é escravo. Financeiramente falando, o pai faz uma reintegração patrimonial completa. Ele não devolve o dinheiro perdido, mas devolve a posição. 7. O bezerro cevado. Custo real da graça. Graça não é barata. O bezerro cevado era reservado para uma grande ocasião coletiva. A restauração de um filho custa recursos, reputação e explicações públicas.
A graça sempre gera murmuração em quem calcula mérito. 8. O filho mais velho, o verdadeiro perdido. Ele nunca saiu de casa, mas nunca entrou no coração do pai. Sua fala revela mentalidade de empregado, contabilidade moral, ressentimento acumulado, obediência sem intimidade. Ele não chama o irmão de meu irmão, mas de esse teu filho. Ele também quer herança, só que em forma de reconhecimento. Aqui Jesus desmonta o farisaísmo. É possível estar certo e estar longe. É possível obedecer e não amar. É possível gerir a casa de Deus e não conhecer o Pai. 9. A resposta final do Pai. Economia do reino. Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Isso é uma aula de gestão espiritual e material. O relacionamento precede o patrimônio. A presença é maior que a posse. O reino não opera por escassez, mas por comunhão. O texto termina sem resposta do filho mais velho. Porque a resposta não é literária, é existencial. 10. Síntese final. O que Lucas 15 nos ensina? Sobre Deus. Ele é justo, mas perigosamente gracioso. Sobre o ser humano. Podemos nos perder longe ou dentro de casa. Sobre finanças. Recursos sem sabedoria destroem. Graça sem custo é ilusão. Sobre arrependimento. Começa com lucidez, não com discurso perfeito. Sobre comunidade. A restauração de alguém sempre incomoda alguém. Jesus não contou essa parábola para consolar. Ele contou para desorganizar certezas, especialmente as religiosas. No fim, a pergunta não é: com qual filho você se parece? A pergunta é mais desconfortável. Você aceita viver numa casa onde a graça governa mais que a contabilidade? Esse texto continua sendo explosivo porque ele revela algo que atravessa séculos. O ser humano quer herança sem relação, justiça sem misericórdia e controle sem amor. O pai oferece outra economia, a do abraço antes do balanço.